Deus nos deu a oportunidade de iniciar uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Entretanto, fomos um tanto quanto atropelados pelas programações da igreja, no segundo semestre de forma especial, programações estas alusivas, especialmente a esse momento que estamos vivendo de celebração do centenário da igreja, e por isso procuramos, a partir deste culto da noite até o final de março, compartilhar com os irmãos aqueles textos, aquelas partes da carta que ainda não compartilhamos. Então, vamos a Filipenses 2, de 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Os irmãos têm texto da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: um texto sobre o desenvolvimento da salvação. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros ou sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra nesta noite, que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer. Meus amados, Deus tem projetos para as nossas vidas, projetos estes específicos, que dizem respeito tão somente a nós, mas Deus também tem propósitos e projetos que alcançam a todos os crentes, alcançam a todos os servos de Deus, a todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus. É interessante a gente perceber aqui no texto, no verso 15, os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, por favor. No verso 15, Paulo está dizendo que Deus está desenvolvendo um projeto em nós, está trabalhando em nós, para que sejamos alguma coisa, para que nos tornemos, ou seja, ele reconhece que nós não estamos prontos, ele reconhece que estamos em processo de mudança, de transformação dentro de nós, buscando os alvos, os propósitos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. É muito importante a gente entender que nós não estamos prontos, estamos a caminho, estamos caminhando, queremos nos tornar aquilo que Deus quer que nos tornemos, queremos viver intensamente o projeto, o propósito, o desígnio de Deus para as nossas vidas. O que Deus espera de cada um de nós, o que Deus espera de mim e de você, à luz deste projeto que Ele está desenvolvendo em nós. Primeiramente, Ele espera que desenvolvamos a nossa salvação. Você pode acompanhar comigo mais uma vez o verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está se referindo ao tempo em que esteve com os filipenses e agora ele está distante dos crentes desta igreja, e ele está dizendo, muito mais agora que eu estou longe de vocês, eu espero que vocês desenvolvam a salvação com temor e tremor. Essa expressão, desenvolver a salvação, indica o aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Deus. A entrega da vida a Cristo é apenas o começo de um processo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, simplesmente Deus começou a sua obra em nós, Ele não a terminou. Ele está nos aperfeiçoando e continuará esse trabalho até aquele dia em que estaremos com Ele para sempre. A entrega da vida a Jesus é apenas o primeiro passo neste processo de transformação, neste processo de ajuste. Muitas vezes os ajustes que Deus quer fazer em nós são ajustes dolorosos, difíceis, mas necessários para que nós nos tornemos aquela pessoa que Ele quer que sejamos. Cada pessoa que confiou em Deus para a sua salvação, entregou a sua vida a Jesus, precisa viver de acordo com a vontade de Jesus em sua própria vida. Essa expressão, desenvolvam a salvação, não significa conquistem a salvação. A salvação não é conquistada, ela é recebida gratuitamente, é nos dada por Jesus, é presente de Deus, presente do céu para todo ser humano que confia, que crê em Jesus como seu Salvador. O que Paulo está dizendo aqui aos seus leitores é que eles devem desenvolver no sentido de trabalhar até a conclusão, ou trabalhar até a consumação. Deus está trabalhando em nós. Assim como um aluno começa a trabalhar num problema de matemática, e vai trabalhando, às vezes ele leva alguns minutos, mas às vezes ele leva algumas horas para resolver um problema. Então, Deus está nos ajudando a desenvolver, muito mais do que um raciocínio lógico de um exercício de matemática, Ele está nos ajudando a desenvolver a nossa salvação. No tempo de Paulo, esse termo também se referia a trabalhar numa mina, uma mina de ouro ou numa mina de carvão, extraindo dessa mina o máximo possível daquele metal valioso que estava ali dentro, ou simplesmente trabalhar num campo até conseguir retirar desse campo toda a colheita que o campo produziu. É como se Paulo dissesse, não fiquem na metade do caminho. Não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma parte daquilo que Deus tem para vocês. Continuem até a obra da salvação, até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva, disse certo autor. Nenhum cristão pode contentar-se ou deve contentar-se com menos daquilo que é o benefício total do Evangelho para conosco. A salvação é de Deus, é Deus quem opera no ser humano, e por essa razão disse com verdade que a obra da salvação começa, continua e termina em Deus. Começa pela obra de Deus em nós, continua pela obra de Deus ajudando-nos nesse processo de desenvolvimento da nossa salvação e termina em Deus. Muito interessante quando Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O que é que ele quis dizer aqui nesse sentido? Você deve se lembrar que Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio de quê, irmãos? É o princípio da sabedoria. Nunca se esqueça que a primeira lição ou a primeira aula na escola da sabedoria é o temor do Senhor.
é justamente o fato de respeitarmos o Senhor. E o temor aqui não é o temor e tremor na perspectiva de um castigo, como se a gente tivesse medo de sermos castigados por Deus. É um temor e tremor que tem duas origens. Em primeiro lugar, provém do sentimento da nossa própria condição de criaturas, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade em enfrentar os problemas da vida, as provações, as tentações, mas não é o temor e tremor que nos impulsionam a nos esconder de Deus, como foi o caso de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. É antes o temor e tremor que nos impelem a buscar a Deus e a nos ligar cada vez mais estreitamente a Ele, na certeza de que sem a sua ajuda não podemos absolutamente enfrentar os desafios da vida. E também tem origem, em segundo lugar, no temor de entristecer o coração de Deus. Que observação interessante desse autor. Quando realmente amamos uma pessoa, não tememos o que essa pessoa possa nos fazer, mas tememos sim o que nós podemos lhe causar. O temor do amor não é o temor de sermos castigados por outros, mas sim o temor de ferir o coração de outros. O único temor do cristão é ferir o coração de Deus. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus com o qual fomos selados para o dia da redenção. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, tendo temor e tremor no sentido de não querermos entristecer o coração de Deus. Quantas e quantas vezes nós ferimos o coração de Deus com palavras, com atitudes, com ações, com reações que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Precisamos ter uma consciência sensível. A salvação nos dá a preocupação primordial. Será que Deus está se agradando de nós? Será que Deus está se agradando de mim? Será que Deus está se agradando da maneira como eu estou vivendo? Ou porventura Ele estaria triste comigo? Precisamos fazer uma avaliação honesta da nossa vida cristã. Mas precisamos também deixar Deus operar em nós, para esse desenvolvimento da nossa salvação. O verso 13, você está com a Bíblia aberta? O verso 13 nos diz o seguinte: porque Deus é quem efetua, em outras versões diz, Deus é quem opera em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus trabalha em nós. Warren Wiersbe diz que Paulo apresenta o princípio de que Deus deve operar em nós antes de operar através de nós. Parece que Deus está mais interessado no obreiro do que na obra. Deus está mais interessado no obreiro do que na obra. Se a vida do obreiro estiver dentro do propósito de Deus, a obra também estará. A nossa tendência, infelizmente, muitas e muitas vezes, é agradar as pessoas, agradar aqueles que nos cercam e obedecer a Deus somente quando os outros nos observam. Mas se nós queremos desenvolver a nossa salvação, devemos sim deixar Deus fazer a sua obra em nós como Ele bem deseja, como Ele bem realiza. Deus opera, Deus trabalha, Deus realiza a sua obra em nós. Que a sua obra jamais seja embargada. Uma obra embargada, ela recebe
normalmente, a fixação de um papel, de um órgão público, do poder público, embargando aquela obra por algum motivo. Falta de entrega de algum documento, ou porque não atende às necessidades, às exigências da construção. O poder público simplesmente embarga a obra. Muitas e muitas vezes nós embargamos a obra que Deus está realizando em nós. Nós é que dificultamos aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós é que dizemos: Deus, não mexe aí não, não toque nisso não, Senhor. Não toque nisso não, não toque naqueles pecados de estimação. Não toque naquelas áreas da vida que são tão convenientes para a gente. Não toque não, Senhor. Faça outras coisas. Deus está preocupado mais com o obreiro do que com a obra. Ele quer realizar essa obra em nós, porque se a nossa vida estiver de acordo com o seu propósito, a obra também estará. Mas, continuando o projeto de Deus para nós, Ele espera que, ao realizar, ao sermos úteis à sua obra, aquilo que Ele está desejando realizar em nós e através de nós, que façamos todas as coisas sem queixas e discórdias. Vá comigo ao verso 14. Filipenses 2, verso 14. Façam tudo sem murmuração nem discussões. Um dos resultados da ação de Deus em nós é que passamos a enxergar a vida de uma forma diferente e não nos damos a contendas nem a murmurações. Nos relacionamos melhor com os outros e nos relacionamos melhor com Deus também. A murmuração se opõe à gratidão. A murmuração cega os nossos olhos e nos impede de ver o que Deus já fez por nós. A gente só consegue ver o que não foi feito. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus já fez. A murmuração se opõe à gratidão, e a gratidão nos ajuda a ver tudo aquilo que Deus já fez. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amados, a murmuração trava a nossa vida e nos impede simplesmente de tomar posse daquilo que Deus planejou para nós. Um exemplo mais claro na Bíblia é o povo de Israel. A gente lê o texto, especialmente de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, a gente lê o livro de Josué e a gente fica pensando, mas como aquele povo era difícil? E Deus de fato disse que era um povo de dura cerviz, um povo de cabeça dura. Mas quantas vezes nós agimos da mesma forma? Da mesma maneira. Vejam o que aconteceu com o povo de Israel. Por causa da murmuração, eles passaram 40 anos dando voltas no deserto. A murmuração nos trava, nos impede de conquistar aquilo que Deus planejou para nós. Aquela geração inteira morreu no deserto, foi sepultada no deserto. Somente os seus filhos, de 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. Abra sua Bíblia no Salmo 95. O salmista, de uma forma muito clara, procura nos ajudar a entender o efeito da murmuração na nossa vida. A partir do verso 6, Salmo 95, verso 6, a palavra de Deus nos diz: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, lá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova.
apesar de terem visto as minhas obras. Eles já tinham visto as pragas no Egito, eles já tinham visto o mar vermelho se abrir, eles já tinham visto tantas e tantas obras de Deus, e mesmo assim colocaram Deus à prova, apesar de terem visto as minhas obras. O verso 10 vai dizer: durante 40 anos estive irritado com essa geração, e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Paulo diz: façam tudo sem murmuração e contendas, porque de outra forma nós ficaremos impedidos de tomar posse daquilo que Deus planejou para nós. Mas, voltando a Filipenses nos ensina ainda que esse projeto de Deus é para que sejamos irrepreensíveis. Verso 15, Filipenses 2, verso 15. Para que sejamos irrepreensíveis, sinceros ou puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Essa palavra irrepreensível tem a ver com sem culpa, que não merece censura, livre de alguma falta ou de algum defeito, diz respeito à maneira como nos portamos neste mundo, quando aqueles que não são crentes não podem, com justiça, acusar uma pessoa de pecados e faltas, ela é irrepreensível. Vocês se lembram de Daniel? Daniel, os seus inimigos queriam arrumar um jeito de se livrar dele. E eles disseram: em toda a lei que nós temos, ele é irrepreensível. Ele é irrepreensível. Vamos criar uma lei que seja contrária ao relacionamento que ele tem com o seu Deus. E vamos estabelecer então que, num espaço de 30 dias, ninguém poderá fazer uma oração a nenhum outro Deus que não seja o próprio rei. E desta forma ele vai conseguir ser repreensível perante a lei. Por isso, Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele era irrepreensível. E esse é o desafio que todos nós temos. Todos nós temos. Começando dentro da nossa casa. Durante a pandemia da Covid-19, todos nós tivemos a necessidade de conviver com máscaras para sair à rua, para ir ao supermercado, para ir ao shopping, muito mais ainda para ir a uma farmácia, um hospital. Dentro de casa, a gente não usava máscara, né? Dentro de casa, ninguém usa máscara de tipo algum. Dentro de casa, todos nós somos aquilo que somos. As reações dentro de casa refletem aquilo que somos de fato. E ali dentro da nossa casa, que nós temos o grande desafio de sermos irrepreensíveis. Depois, no local de trabalho, de estudo, na igreja, em todo canto. Paulo diz também que o projeto de Deus é que nós sejamos sinceros. Nesse mesmo texto, no verso 15, ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros. A palavra puro também pode ser traduzida por sincero. Algumas versões trazem puro, outras versões trazem sincero. Essa palavra tem a ver justamente com essa pureza, e ela pode ser relacionada, por exemplo,
a um leite puro. A um leite puro. Um leite que não está misturado com água ou com outras coisas, né? Você já teve a oportunidade de tomar um leite puro mesmo, né? Num sítio, numa fazenda, então você vê a vaca sendo ordenhada, e então a pessoa tira o leite, sai aquela espuma e tal, você vê aquele leite ali, é um leite puro mesmo, né? Para muitas situações, o leite acaba sofrendo outras alterações e deixa de ser puro. Deus está esperando que nós tenhamos essa sinceridade, essa pureza de coração, essa pureza a ponto de sermos inocentes, simples como as pombas, prudentes, sim, como as serpentes, mas simples. A sinceridade e a pureza se opõem à falsidade e à hipocrisia. Quantas e quantas vezes Jesus se referiu aos escribas e fariseus do seu tempo como hipócritas. O hipócrita era um ator que utilizava uma máscara para representar um papel. Ele representava um papel que não tinha a ver com a sua verdadeira identidade. Esse era o hipócrita, e Jesus chamou os escribas e fariseus inúmeras vezes de hipócritas, porque a religiosidade deles era hipócrita, a motivação deles, até para o serviço de Deus, era hipócrita, o cristianismo deles era hipócrita, era de fachada. O cristianismo deles era um cristianismo simplesmente nominal. O Senhor espera que nós sejamos puros e sinceros. E diz mais ainda no verso 15, você está com a sua Bíblia aberta? Inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis ou imaculados. A palavra inculpável aqui tem a ver com as exigências do sacrifício do Antigo Testamento. Quando você chega lá no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, você vai encontrar todas as exigências para que um sacrifício fosse aceito. Não bastava sacrificar, não bastava pegar um animal do rebanho e levar para o sacerdote a fim de ser sacrificado. Não, esse animal precisava ser sem defeito algum. Não poderia ser manco, não poderia ser cego, não poderia ter qualquer enfermidade. Ele precisava ser sem defeito, imaculado e inculpável. A vida cristã deve ser tal que ofereçamos a Deus um sacrifício da nossa vida que seja aceito por Ele. Como desenvolver esse projeto? Verso 16 nos diz, retendo a palavra da vida. Meus amados, como nós precisamos reter a palavra da vida? Quantas e quantas vezes nós nos tornamos crentes de bancos de igreja, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, ouvindo palavras, e até mesmo durante o nosso tempo devocional, simplesmente a gente lê a palavra, mas a gente não retém. E se a gente não retém, essa palavra não provoca mudança, não provoca transformação na nossa vida. Paulo está dizendo aqui que para desenvolver a nossa salvação, para sermos inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, para sermos sinceros e puros, nós precisamos reter a palavra da vida, reter essa palavra que certamente produzirá mudança e transformação no nosso jeito de ser, no nosso temperamento, nos nossos relacionamentos.
Qual o resultado desse projeto de Deus em nós? Resplandeceremos no meio de uma geração corrupta e perversa, como luminares do mundo, como consta aqui no verso 15. Luminares. O céu com estrelas é muito mais bonito do que um céu sem estrelas, não é verdade? Até porque um céu sem estrelas muitas vezes vai indicar chuva. A luz das estrelas, a luz da lua, às vezes a gente encontra aquela lua cheia, tão linda, capaz de clarear uma estrada escura. Deus espera que nós sejamos como esses luminares. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo, vocês são esses luminares. E é justamente no meio de uma geração corrupta e perversa que nós precisamos clarear, iluminar, fazer diferença. Paulo recomenda aos crentes daquela igreja a não se isolarem no mundo, mas a permanecerem no mundo fazendo diferença com a sua própria vida. Se os filipenses cumprissem o projeto de Deus para eles, Paulo se alegraria de não ter trabalhado em vão. Ele disse: olha, se vocês procederem dessa maneira, se vocês desenvolverem a salvação de vocês com temor e tremor, se vocês viverem agradecendo e não murmurando, se vocês buscarem ser irrepreensíveis diante de Deus, inculpáveis, imaculados, íntegros, sinceros e puros, eu vou me alegrar em saber que eu não corri em vão, que eu não trabalhei em vão. Você já teve a experiência de trabalhar durante algum tempo em vão? Já teve? Uma experiência assim? É horrível, não é? É horrível. Faz muitos anos que, numa sexta-feira à noite, eu quase perdi 6 meses de trabalho no meu computador. E aí, um amigo conseguiu salvar, e eu então, no sábado, dia seguinte, passei aquele sábado inteiro formatando o meu computador, achando que estava resolvendo o problema, para depois, então, de baixar todas as atualizações, incluir aqueles arquivos que estavam salvos, e então, esperando que nada aconteceria de novo. Quando na segunda-feira, o computador deu o mesmo problema, e eu liguei para a assistência técnica, e eles disseram: você tem que trocar o HD. Eu disse: então você está querendo dizer que todo o trabalho que eu fiz no sábado, passei o dia inteiro, literalmente, trabalhando, foi em vão? Sinto muito, senhor, mas foi em vão. O senhor tem que trocar essa peça. Tem que trocar essa peça. Às vezes nós precisamos trocar algumas peças em nós, senão nós vamos correr em vão e vamos viver em vão. Que o Senhor nos ajude a reter a palavra da vida, que o Senhor nos ajude a cumprir o projeto que Ele tem para nós, de desenvolvermos a nossa salvação e assim podermos ser luminares que resplandecem neste mundo em trevas, no meio de uma geração
corrupta e perversa. Deus quer usar você, mas Ele não conseguirá usar você se você não tiver disposição de desenvolver a sua salvação, de abandonar a murmuração, de procurar ser uma pessoa sincera e pura, com um coração puro na presença de Deus, com um coração puro diante de Deus. Eu tenho um sobrinho muito querido, o Arthur. O Arthur é autista, filho da minha irmã, de uma das minhas irmãs, né? Tenho 4 irmãs. E eu posso dizer a vocês que o Arthur, ele não é daquele nível de autismo muito severo, mas possivelmente eu não conheço uma pessoa que tem um coração mais puro do que o Arthur. E como aquela pureza mexe com a gente, como aquela pureza de coração, inocente, sem maldade, mexe com a gente. Ele tem 22 anos, ele é o intercessor da nossa família, tem o ministério da intercessão, ora por nós todos os dias, manda quase todos os dias um texto bíblico para a nossa meditação. Ele é uma bênção, um presente de Deus para a nossa família. Deus deseja cumprir esse projeto em nós, para que sejamos bênção para este mundo. Não vamos embargar a obra de Deus, não vamos impedir a obra do Senhor, não vamos também ficar simplesmente ouvindo a palavra de Deus, vamos reter a palavra, vamos guardar essa palavra no nosso coração e vamos deixar que ela produza em nós a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus nesse momento. Diga a Deus: Senhor, ajuda-me a reter a Tua palavra. Senhor, ajuda-me a desenvolver a minha salvação com temor e tremor, com temor de entristecer o Teu coração, porque eu Te amo. Ajuda-me, ó Deus, a parar de murmurar e passar a agradecer. Parar de apontar e passar a dizer: pode contar comigo. Parar de ficar procurando defeito nos outros e passar a dizer: eu posso ajudar você? Peça a Deus: Senhor, ajuda-me a reter a palavra da vida. A guardar esta palavra e que ela produza em mim aquilo que estiver no Teu coração.